Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós estudaremos a lição número 16 sobre o profeta Miqueias, um homem de grande valor para a sua época. Amém, queridos? Lembrando a todos, meus amados, que a Escola Dominical é um local de transformação pessoal. Quando nós estudamos, queridos, a Palavra de Deus, nós entendemos a Bíblia. Nós temos a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. E com isso nós crescemos o caráter cristão, nos levando, amados, a nos transformar a cada dia em uma nova e viva criatura do Senhor. Amém, amados? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque estamos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra na Escola Dominical. Nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir do Senhor, do Teu Santo Espírito, os ensinamentos que o Senhor tem para nós revelados. Fala conosco nesse dia de hoje, Pai, nos ensinando através da Palavra de Deus, do estudo aqui na Escola Dominical. Assim nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados. Então nós vamos dar início aqui à lição de hoje. Essa situação que nós vivemos hoje em dia, da nossa realidade, ela foi vivida também pelo profeta Miqueias, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ali, queridos, ele foi testemunha e viveu uma vida simples, uma vida na zona rural, quando ele pôde perceber essa situação e denunciar essa realidade social. Contudo, meus amados irmãos e irmãs, nós percebemos que a nossa esperança está unicamente em Deus, o nosso Salvador. Pois somente de Deus, meus amados, é que provém a vida eterna para todos nós. Amém? Glória a Deus! Então, meus amados, nós vamos fazer a leitura aqui do livro de Miqueias para entendermos a realidade social que ele vivia e podermos aprofundar um pouco aqui os nossos estudos. A leitura, então, do livro de Miqueias está em Miqueias, capítulo 3, dos versículos 9 a 12 e do capítulo 4, versículos de 1 a 5, que diz assim: Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e assim se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Amém, amados? Glória a Deus! A palavra do Senhor, queridos, sempre nos ensina. A palavra de Deus é legítima, como diz ela própria. É a palavra de Deus.
Por isso nós devemos nos voltar ao entendimento e à sabedoria dessa palavra, porque é ela que nos constrói, nos transforma e nos leva à sabedoria do alto que nós tanto necessitamos, que nós tanto precisamos. Amém? Então, queridos, vamos voltar aqui no tempo e fazermos uma breve entrevista com Miqueias, como se ele estivesse vivo, para podermos entender um pouco mais dele. A primeira pergunta aqui que eu faço para o profeta Miqueias é: Miqueias, de onde és? Qual a tua profissão? E em que época tu fostes profeta? A resposta dele, queridos, está no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, profeta morastita, nos dias do rei Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, terra do sul, nação do sul, a qual ele viu sobre Samaria, que era a capital da nação do norte, Israel, e sobre Jerusalém, que era a capital de Judá. A segunda pergunta, queridos, que eu faço para Miqueias é a seguinte: como era a situação do seu povo, Miqueias? E a resposta está no capítulo 3, versículos 3 e 4, que ele nos diz assim: E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela, e como a carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas próprias obras. Também uma terceira pergunta eu faço aqui ao profeta Miqueias, amados. Qual a mensagem, profeta Miqueias, você poderá deixar para nós? E a resposta, queridos, está no capítulo 6, versículo 8, que ele diz assim: E te declarou o Senhor: Ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? Amém, queridos? Essas são as três respostas do profeta Miqueias, o qual nos dá um entendimento do contexto em que ele vivia. Qual era a sua mensagem, o que ele pregava ao povo e qual era a situação do povo e dos reis que dominavam de maneira opressora a todos que ali viviam. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui que o profeta Miqueias viveu no tempo do profeta Isaías, que nós já estudamos aqui na escola dominical. Ele morou no reino do sul, que era chamado de Judá. E ele era um homem de vida simples, um homem que vivia na zona rural, e ali ele foi criado em meio à pobreza, aquele povo que ali praticava as suas atividades de vida. O seu ministério também, queridos, ocorreu no tempo dos reis Jotão, Acás e Ezequias, e a sua pregação, a sua palavra, era dirigida sempre aos líderes da nação daquela época. Esses líderes eram os governantes, especialmente os líderes políticos, aos líderes magistrados, que eram aqueles que julgavam, né? Aos sacerdotes e aos profetas do seu tempo. Em seu tempo, meus amados, o povo vivia dominado. Israel e Judá naquela época havia sido conquistados pelo Império da Assíria, que impunha pesados impostos de dominação sobre o povo judeu. Ele os obrigava a trabalhar, pagar pesados tributos, que eram praticamente impagáveis. Por mais que eles trabalhassem e tentassem pagar aquela dívida com os assírios, eles não conseguiam e ficavam sempre pendentes algumas questões para trás. Homens iam à guerra e quando voltavam, haviam tomado as suas mulheres e crianças como se fossem os credores que vieram e tomaram deles as suas propriedades como pagamento. Então, queridos, esse povo era escravizado, era oprimido por povos que estavam ali para dominar através da força do teu próprio braço. Como se isso não bastasse, queridos, se essa iniquidade não fosse suficiente, eles ainda eram roubados, né, da sua própria capa, sua capa protetora, tirando deles qualquer proteção que eles ainda possuíam. Eram jogados ao relento, oprimidos plenamente. Isso também, queridos, era feito pelos juízes, magistrados, sacerdotes, que recebiam muitas vezes propinas
para legitimar esses atos profanos contra a grande maioria do povo, como diz no capítulo 3, versículo 11. O profeta Miqueias, meus amados, é então desafiado, sem dúvida, ele é chamado para pregar a palavra de Deus. E ele é contundente, é direto, ele é objetivo contra aquela geração. A realidade que nós vivemos hoje, queridos, no Brasil e no mundo, não é muito diferente daquela em que o profeta Miqueias vivia. Hoje nós somos oprimidos de todos os lados. Os governos, as autoridades, os magistrados, até os sacerdotes, eles tomam partidos de algumas causas. E como partidários, eles oprimem o povo, tirando do povo tudo que o povo tem. Ao invés de legislar e legitimar o poder para o próprio povo, eles legislam e fazem os seus governos para si mesmos, tirando do povo toda a possibilidade de um reino de justiça e equidade no seu meio. Nós precisamos lembrar também, queridos, que Deus nos é apresentado pelo profeta Miqueias como um Deus perdoador, um Deus de amor, que se manifesta em nós, em cada um de nós, para que possa ser um justo juiz, que possa liderar, que nós possamos liderar com amor, não é? E fazer um sacerdócio excelente através das nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Não que sejam opressoras as lideranças, mas que possamos exercer o amor e a fraternidade de Deus na nossa vida e para com todos. Miqueias é então, queridos, mais do que nunca para todos nós, um modelo de superação dos próprios limites. Ou seja, um modelo de convicção, um modelo de autoridade em Deus, no Senhor, sobre Ele mesmo, né? Nós devemos ser assim, buscar a autoridade do Senhor, sermos convictos da palavra de Deus, para que Deus opere em nós as suas maravilhas, para que Ele construa em nós, em cada um de nós, uma pessoa de sabedoria, de firmeza, de decisão, de posicionamento no Senhor Jesus, contra as iniquidades, contra as corrupções do mundo, contra as opressões do mundo, mas para firmarmos sobre a rocha, que é aquele que nos dá vida. Queridos, quando nós nos voltamos para a vida do profeta Miqueias, ele se torna um modelo para nós, porque ele serve fielmente ao Senhor. Completamente, ele se entrega, ele é um modelo em meio à corrupção, em meio às circunstâncias de adversidades. Miqueias sai de uma situação ali de humildade para a expressão que o Senhor queria falar com o teu povo. Por quê, queridos? Também Deus nos chamou para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos responder. Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para vivermos sobre a luz e não sobre as trevas. Assim, meus amados, Miqueias nos revela 3 aspectos de como nós devemos ser. Quais devem ser as nossas atitudes, quais devem ser as nossas expectativas e posicionamentos nesse momento de adversidade, de corrupção, de partidarismo. Porque Deus não é um Deus partidário, Deus é um Deus de amor e graça, um Deus de inclusão. Deus nos ama a todos e Ele quer nos salvar. Mas para Ele nos salvar, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Seguimos a palavra de Deus que o profeta anunciava. Veja que, pelo contrário, diante das adversidades, da violência, da exploração dos líderes dos governos da época, dos sacerdotes, Miqueias se levanta com coragem, com amor, com retidão no seu coração. Com isso, meus amados, Miqueias denuncia o erro dos governantes, das autoridades e a possibilidade de transformação de todas as pessoas pela graça de Deus que é abundante no nosso meio. A convicção também, em segundo lugar, a convicção de chamado e da presença de Deus também nos desafia. Deus tem um chamado para nós. Ele está presente em nós, somos templo do Espírito Santo e não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo, nem tomar partido pelas coisas que as pessoas segmentam por elas próprias. Devemos fugir dessas coisas do mundo, resistir a essas tentações, mas nos voltar para o Senhor, porque Ele é amor e graça nas nossas vidas e nos faz de novo a cada dia. Veja que Miqueias confronta aqui todas essas autoridades, porque ele queria saber qual era a real vontade de Deus para a sua vida.
Miqueias também tem sabedoria para tirar o que era a vontade dele como homem, como pessoa, e deixar a vontade de Deus ser implementada na sua mente, para que ele pudesse seguir aquilo que Deus dizia para ele, que Deus tinha para ele e para o povo, para a humanidade. Assim nós devemos ser, queridos. Deixarmos o nosso egoísmo, a nossa soberba, deixar buscar atender somente os nossos interesses e procurar entendermos o que Deus tem para nós. Isso só vem, amados, com uma vida de intimidade que nós teremos com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca do reino de Deus, para que a nossa vida seja cheia, repleta do poder do Espírito Santo e que essas transformações sejam feitas, sejam realizadas no nosso ser, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para que a cada dia possamos abandonar aquelas coisas que são do velho homem, da carne, da soberba, da concupiscência dos olhos e da carne, para que o Espírito Santo possa controlar plenamente a nossa vida, o nosso ministério, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, e assim o reino de Deus possa ir abundando dentro de nós e ao nosso redor, para irmos nos fortalecendo no corpo de Cristo, porque é Jesus, o Messias, que Deus revelou para nós, que Deus enviou para que pudéssemos ser salvos. Mas essa salvação, queridos, nós precisamos buscá-la e nos doar para que ela venha até a nós. Nós precisamos nos esforçar e resistir ao mal e buscar a presença de Deus, porque somente quando nós nos esforçamos é que Deus ouve a nossa oração, é que Deus entende a nossa necessidade, é que Deus nos aceita como seus filhos legítimos, sendo parte da família de Deus. E assim Deus nos ouve, nos transforma e nos fortalece e nos livra de todas essas adversidades que nós vivemos nesse mundo que hoje vive em caos. Veja que em terceiro lugar, meus amados, o profeta Miqueias ainda é para nós a expressão de amor e graça de Deus, que Deus, em seu cuidado, deu para o seu povo e a sua criação. Deus nunca deixou, meus amados, a sua graça e o seu amor sobre nós. Porque se Deus tirar a sua graça sobre nós, queridos, nós morremos. Nós vivemos agora e somos sustentados pela graça e pela soberania e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso devemos buscá-lo a cada dia e não atender aos chamados do mundo, mas ao chamado de Deus que quer nos salvar e nos fazer essa nova criatura. Deus assim, meus amados, escolheu um povo para cuidar, que somos nós. Deus nos escolheu, Ele te escolheu, a você, a sua família. Por isso que Josué, quando obedeceu ao Senhor e Deus deu a vitória e a terra prometida para ele, Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você também, meu amado, minha amada, possa servir ao Senhor, você e a sua família, você e a sua casa, continuamente, todos os dias, para que Deus honre a tua vida e o teu caminhar. Mas, queridos, assim, não para nos acharmos mais importantes do que outros, sermos salvos, sermos diferentes, sermos cristãos, não seremos diferentes e nem melhor do que ninguém, mas especialmente para anunciarmos a salvação de Deus, pois a nós foi revelada a palavra e a vontade do nosso Pai Celestial. Precisamos, então, anunciar a justiça e o juízo de Deus. Deus revelou para nós a tua vontade, que é de salvar todas as pessoas, o teu desejo, e Deus precisa de nós para que nós possamos anunciar o seu evangelho, a tua palavra a todos aqueles que estão ansiosamente aguardando. Amém, queridos? Glórias a Deus! Também, amados, o profeta Miqueias nos ensina 3 grandes verdades para a aplicação pessoal em nossas vidas. A primeira delas é que, por pior que seja a realidade que nós vivemos da nossa vida, tantos problemas ou circunstâncias que nós vivamos, seja uma realidade de luto, de dificuldade, de doença, de falta de dinheiro, de problemas nos relacionamentos, seja qual for, meus amados, essas dificuldades, ela poderá ser mudada, porque nós cremos que há um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder e graça para transformar as situações das nossas vidas. Nós somos criaturas de Deus, somos feitos à imagem e semelhança. Deus também criou todas as coisas, como Ele não poderia ter o poder para transformá-las? Se Ele as criou, as fez, as conhece e tem todo o poder.
Então, meus amados, que a sua consciência possa entender isso, que o Senhor fale ao teu coração, entendendo que Ele é todo-poderoso para te livrar da morte, para te livrar do sofrimento, dos problemas e para fazer de você uma criatura, um filho verdadeiro do nosso Pai Celestial. Que maravilha, não? Somos filhos de Deus, porque obedecemos a Tua palavra e seguimos os Teus mandamentos. E como filhos, Ele nos ama e cuida de nós, como um verdadeiro Pai, o qual nós podemos recostar a nossa cabeça no seu peito para que Ele nos console e nos anime e nos faça novos de novo. Amém, queridos? Quando nós temos, então, essa mensagem de Miqueias em nossos corações, vemos que a intervenção poderosa de Deus diante daquela triste realidade que ele vivia é um fato real, porque ele chama o profeta, ele anuncia a palavra, ele fala da possibilidade de mudança. Essa mesma realidade nós vivemos e devemos buscar essas mudanças para que Deus opere poderosamente e nos transforme mesmo em meio às adversidades. O profeta Miqueias também, queridos, fala da boa nova, da esperança em meio às tribulações e guerras, porque ele fala que as espadas e lanças serão transformadas em ferramentas de plantio, plantação, produção do alimento de Deus nas nossas vidas. Colheita, que a guerra cessará e a morte não vencerá. Assim, Miqueias também nos mostra que Deus tem o controle da história em suas mãos. A promessa de Deus é de salvação de todos nós, queridos. E para essa promessa, Deus é fiel para cumpri-la. Em segundo lugar que ele nos traz, por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim nessa iniquidade. Porque quando falamos que Deus é amor, de alguma forma, queridos, nós temos dificuldade de entender que Deus julgará a todos nós e as situações. Mas, por outro lado, nós sabemos que Deus também é justo. E seu amor, meus amados, nos educa, nos ensina, nos disciplina. O amor de Deus nos repreende, nos constrange para transformar os nossos corações. Deus não nos obriga pela força, embora Ele tenha todo o poder para decidir aquilo que é melhor para Ele. Mas Deus nos ama e é pelo amor e pela graça maravilhosa do Senhor que nós somos transformados e modificados a cada um de nós. Terceiro lugar, Miqueias nos ensina. Aprendemos que com a pregação dele, meus amados, o tempo da adversidade terá um fim. Então, por mais longo que possa ser esse nosso sofrimento, as adversidades que nós vivemos, a situação opressora que nosso país vive sobre as autoridades, governanças e entre outras, a promessa do Messias é de um tempo de alegria para todos nós, um tempo de paz para toda a eternidade. E se essa é a promessa de Deus, Ele é fiel para cumpri-la. O reino de Deus não terá fim, como nos diz a palavra de Deus em Isaías 9, versículo 7. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, essa promessa que Deus tem para mim, tem para você, é tão grande que deve, meus amados, superar todas as nossas expectativas. Muitas vezes nós ficamos frustrados, desanimados mediante as circunstâncias. As nossas expectativas diante do cenário que vivemos atualmente não é das melhores, não é tão boa. A economia, o setor da saúde, tudo isso tem afetado diretamente as nossas vidas. O não poder ir e vir, as limitações da própria igreja. Mas Deus é fiel para superar todas essas coisas. Não é verdade? Nós vemos então que esse amor que Deus tem de promessa para nós é tão grande, meus amados, que nós não devemos ter essas expectativas ruins, mas nos alegrarmos na palavra de Deus, porque Ele há de transformar todas essas questões. E também, no ponto 3, que certamente, meus amados irmãos e irmãs, vale a pena nós enfrentarmos esses desafios e as adversidades, as vicissitudes da vida que nós estamos enfrentando atualmente. Por que vale a pena? Para que nós possamos alcançar o reino de Deus, o reino eterno que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém, amados? O que nos ensina, queridos, o profeta Miqueias tem uma grande importância para nossas vidas no tempo de hoje.
Veja que apesar de ele ser um profeta simples, que viveu na zona rural e viveu há 2700 anos atrás, a palavra que lhe foi revelada àquele povo naquela época é a mesma palavra que nós precisamos hoje, de um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de transformação. Que nós somos sustentados pela graça, que Deus já mandou para nós a sua promessa de salvação. Por isso nós devemos nos fortalecer na vontade, no desejo do Senhor para as nossas vidas. Veja que, mesmo sendo essas promessas tão antigas, elas são vibrantes, elas são poderosas, porque temos vivido essa mesma realidade, como eu disse. Mas elas são vibrantes e poderosas porque são palavras ditas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus sobre a vida do profeta Miqueias. Assim o poder do Espírito Santo fala para mim, para você e para todos nós hoje, ainda, que nós devemos perseverar, seguirmos firmes, porque Deus está no controle de todas as situações. É Deus que trará a promessa a cada um de nós. Mesmo que sejam tantos desafios, queridos, que nós enfrentamos nesse tempo de hoje, muitas situações difíceis, não é verdade? Quantas situações nós temos enfrentado, quanto luto, quanta fome nós temos visto, quantos novos infectados. E nós percebemos que parece que ninguém faz nada. As autoridades, vemos brigas, problemas, confusões, enquanto poderia haver um plano de saída mais facilmente para todos nós. Parece até, meus amados irmãos e irmãs, que o mundo está sem nenhum controle e que nós estamos sujeitos à nossa própria sorte, a sorte de cada um. Não é verdade? Mas a mensagem do profeta Miqueias, queridos, nos convida a acreditar, a crer frente a essa desesperança, a não nos desanimarmos, a seguirmos firmes nos propósitos do Senhor e anunciando assim com coragem, com determinação, com o poder do Espírito Santo em nós, anunciando a vontade de Deus a todos aqueles que o Senhor quer alcançar. Porque, meus amados, somente Deus pode gerar vida em cada um de nós. Não é o mundo, não é a desesperança do mundo, a corrupção, os problemas que a humanidade proporciona, mas é Deus que gera vida. Sendo Ele o autor da vida e o consumador, nós devemos ter as nossas esperanças voltadas para Ele, em cada um de nós. Nada do que esse mundo oferece, queridos, nem pelos líderes governantes, poderá mudar essa situação. Mas Deus sim, Deus pode mudar quando Ele habita em nosso coração e gera boas novas da obra da fé em cada um de nós. Deus, queridos, não é Deus de partidos, não é Deus partidarista e também não é Deus de interesses próprios, particulares, como nós vemos aí, até as nações, cada uma defendendo os seus próprios interesses, Deus não é isso. Deus, Ele quer incluir a todos, Ele quer salvar a todos. Deus quer alcançar a todos nós pelo teu amor e graça. É pelo meio da boa obra da fé que Deus quer renovar em nós a esperança em meio a essa desesperança. Amém, queridos? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós esperamos que a palavra do Senhor possa ter alcançado o seu coração no dia de hoje, pela palavra profética do profeta Miqueias, onde ele traz luz a esse meio, a esse mundo de desesperança, onde nós podemos ser um farol que brilha, e brilha pela palavra, pelo amor, pelo poder do Espírito Santo na vida de todos aqueles que tanto necessitam. Amém, queridos? Eu convido você a orar nesse momento, fechar os teus olhos e orar para a nossa situação, a situação do nosso Brasil, do nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos alcance com tua graça e teu poder. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Pedimos ao Senhor que continue nos dando sabedoria e graça, nos fazendo, Pai, verdadeiros discípulos do Senhor em meio ao mundo de trevas, em meio ao mundo de corrupção, de dores, de sofrimento. Que possamos, Pai, levantar o estandarte das boas obras da fé, e com isso, Pai, reconhecermos que só o Senhor salva em todos nós, a todos nós. Pedimos, Pai, que o Senhor possa interceder para o nosso país, para os nossos governantes, para as autoridades, para todos aqueles, Senhor, que estão desviados do Senhor, tomando partido de coisas que só levam à opressão e à destruição do teu povo.
mas que o Senhor possa, com teu amor e graça, alcançar a todas essas autoridades e pessoas, Pai, e também ao teu povo, para uma transformação grande, para que todos, Pai, possam viver o verdadeiro reino dos céus em nossas vidas. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado, minha amada. Esperamos que você possa ter um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. E nós nos encontraremos logo mais no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Um bom domingo, fique na paz do Senhor.